Irmãos, eu sou o pastor Richard, pastorei essa casa ao lado do pastor Josiel, pastora Marlene, pastor Elvez, pastora Mirtes, casado com essa gata aí, ó. Casado com a pastora Thaís, pai do Elias, do alemão doido, que corre aí, tipo bicho. E estou aqui para te servir, irmão. Estou aqui para estar ombreando ao teu lado, para precisar de um ombro amigo, eu tenho. Precisar fazer força, eu tenho também. Precisar, a gente faz força também. Tamo junto. E eu quero falar um pouquinho, irmãos, essa noite sobre esperança, redenção e um lugar à mesa. Porque essas três coisas, elas se conectam. Então, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, convidar os meninos da mídia lá, a abrir em 2 Samuel 9, por favor. Existe algo poderoso quando falamos de mesa, irmão. De mesa, e eu não estou falando de um móvel. Eu estou falando de um ambiente, de um lugar. Mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de conversa. Mesa é um lugar de alinhar os pontos. Sempre que nós temos a oportunidade na nossa casa, a Thaís, o Elias e eu, a gente senta à mesa para comer, para estar junto. A gente também senta na sala, na frente da TV e olha um filme e come uma pizza. Está tudo certo. Porém, a gente não abre mão da mesa, irmão. Então, algumas vezes na semana nós sentamos juntos em família. Temos um tempo à mesa, porque mesa é um lugar de alinhamento. É um lugar onde o pastor José falou essa manhã sobre olho no olho. No sofá tu não tem olho no olho com quem está contigo. Agora na mesa tu tem. Tu consegue olhar nos olhos, atravessar a pessoa com o olhar. Então é um lugar importante. É algo que o Senhor, por várias vezes, Ele ilustra algumas coisas na sua palavra, falando de mesa, né? E é o lugar onde histórias são contadas e histórias também são restauradas. Vidas também são restauradas e reposicionadas. E foi um culto de Santa Ceia essa manhã, e o ministério aqui, o grupo de louvor cantou sobre a ressurreição de Jesus, né? Que Ele vive para sempre, que Ele ressuscitou, que para sempre Ele vive. E esse foi o plano perfeito de Deus sobre nós, irmãos. Um plano de redenção. Um plano de redenção. Que nos deu lugar a uma mesa. Nos deu lugar a comunhão com Ele. Nos deu lugar para que nós nos assentássemos com o Cordeiro, com o Senhor. E hoje eu trouxe essa palavra aqui para te lembrar que ainda existe lugar à mesa. Preguei sobre isso há vários cultos atrás, porém com outro texto, mas eu quero te levar para 2 Samuel 9, pode abrir comigo aí. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Vai passando aí, querido. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, sim, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele lhe disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa.
Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois a terra, tu, teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão, que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor rei, o rei manda teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei Davi, como um dos seus filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno. Não, até aí tá bom, irmão. Até o 11 tá bom. Até o 11 tá bem bom. Na minha versão vai dizer: Mefibosete passará a comer na minha mesa como um dos filhos do rei. Então entenda, irmão. A palavra ela nos apresenta a vida de Mefibosete, desse homem de nome difícil, quase impronunciável. Filho de Jonatas, amigo de Davi, neto do rei Saul, do antigo rei. Ele vinha de uma linhagem, porém ele era aleijado das duas pernas. Então cria-se que ele não era digno de acessar alguns ambientes. E nessa cultura, na cultura mosaica lá do Antigo Testamento, lá de muito tempo atrás, pessoas com alguma deficiência não eram dignas de entrar em alguns ambientes, de acessar alguns ambientes. Então, se tu nascesse com alguma deficiência, logo tu era excluído da tua família e viveria em becos, esquinas, viveria nas ruas pedindo esmola, e era só o que tinha para ti, apesar de ter nascido neto de rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Ele vivia em Lodebar, que é um lugar de esquecimento, é um lugar de sequidão, é um lugar onde as pessoas que viviam lá, elas eram marcadas na paleta como pessoas improváveis, como pessoas que nada tinham e nada seriam e nada teriam na vida. E, irmãos, talvez seja essa a realidade de muitos de nós. Talvez aqui nessa noite, talvez aí na live, aí em casa. Talvez essa possa ser a realidade de muitos de nós. De por alguma deficiência interna nossa, nós pensarmos que nós não temos lugar em alguns ambientes. De nós pensarmos que nós não temos esperança, que o que foi, o que está feito, está feito. Entenda, irmãos, nós não somos bons, não somos. Porém, como a música que o pessoal cantou antes aqui, aconteceu um plano. O Senhor Deus, Ele teve um plano de restauração para todo aquele que se acha indigno, para todo aquele que estava esquecido, jogado fora. Então, ainda que teus pais te abandonem, ainda que teus amigos falhem contigo, ainda que aqueles que um dia tu deu a mão te apunhalaram pelas costas, ainda que tu acha que tu não é digno, o Senhor diz para ti essa noite que tu tem um lugar à mesa dele. Tu tem um lugar com ele, sim. Tu tem um lugar com ele, sim. Se for falar de improbabilidade, irmãos, eu não deveria nem estar aqui para começo de conversa. Se fosse falar em improbabilidade, não teria nem como. Nem como. E a minha vida, irmãos, ela é realmente um testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém. O homem que um dia eu fui, um homem do modo que eu me portava, não poderia pegar o microfone num domingo de noite e pregar. Porém, o Senhor me arrancou daquele lugar, e é de um lugar para onde não quero mais voltar, nunca mais. Porque o Senhor me restaurou a minha casa, restaurou a mim por dentro, curou minhas feridas, me deu família, me deu filho.
me dará muitos mais filhos, se Deus quiser. Mais um, ó. Só mais um. Podia vir gêmeos, né, Rudy? O Rudy velho estava esperando um só, de repente a Anne, pum, amor, tem 2. Pensa no homem apavorado. E aí podia vir 2, né, para a gente acabar com essa briga aí. Vem logo 2 e... Mas é isso, irmãos. O Senhor, Ele tem um lugar para ti, sim. Ele tem um lugar para todos nós. Amém? Então, quando Mefibosete ele chega diante do rei, ele diz: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Olha o quão destruída era a identidade desse homem, cara. Olha o lugar que ele estava, olha o pensamento dele. Cara, eu sou um cão morto, um cão sarnento, não sou digno de tu ter me chamado. Quem sou eu, cara? Aí Davi diz para ele: cara, tu é neto de Saul, tu é filho de Jonatas, meu amigo. Tu tem identidade, e não é essa que tu acha que tu carrega, não. Tu tem identidade, e não é isso que tu está dizendo que tu é. Tu é aquilo que eu digo que tu é. Tu é aquilo que o Senhor diz que tu é. E isso é para ti essa noite, irmão. Tu é aquilo que o Senhor Deus diz que tu é, não aquilo que os ambientes à tua volta disseram que tu é. As sentenças que um dia foram faladas sobre ti, que tu é um incompetente, que tu não sabe nada. Mas tu é uma tranqueira mesmo, tu é igualzinho teu pai. Não, essa sentença é mentirosa, irmãos. Essa sentença é mentirosa. Tu é filho. Tu é filho. Tu é amado. Tu é desejado pelo Senhor. Tu é filho. Essa é a tua identidade. Essa é a nossa identidade. Tu é burro, tu não sabe fazer nada direito. Muitos de nós aqui essa noite já ouvimos isso em algum momento. De gente que deveria nos abraçar e nos impulsionar. E aí amarraram uma âncora nos nossos pés e nos pararam em algum lugar. Talvez por ignorância, sim. Não estou querendo culpar ninguém, irmão. Mas eu estou dizendo que esse lugar não é teu. Tu é filho. Tu é raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Tu é povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que tu é. Se tu entendeu o Evangelho, se tu está aqui nessa noite, essa é a boa nova. É isso que tu é. Amém, Milena? Beleza? Entendeu, Milena? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, filha do Eterno, filha do Pai. Somos isso. Amém? Então a tua identidade pode estar um caco, irmão. Pode estar rasgada, pode estar destruída, suja. O Senhor, Ele nos limpa, Ele nos restaura, Ele nos dá vestimenta e nos dá um lugar à mesa. E Deus, Ele não está te chamando baseado no que tu fez, baseado no passado. O Senhor, Ele não te chama baseado no passado. O Senhor, Ele te chama vendo o futuro, vendo o que vai ser de ti, a partir do momento que tu te dobrar a Ele. É aí que o Senhor nos chama. Porque, cara, se o Senhor olhasse para o passado, Ele não teria escolhido Pedro, não teria escolhido João, não teria escolhido nenhum desses. Tiago, pescadores, homens fedendo a peixe. Deus não chamaria esses. Deus não chamaria esses caras. Porém, são homens que fizeram uma revolução no seu tempo. São homens que, a partir do momento que eles entenderam o chamado deles, eles passaram a viver conforme o chamado deles. Desistiram, sim, Pedro desistiu no meio do caminho. Teve um momento que ele voltou a pescar. Quando o Senhor Jesus disse para ele: cara, tu não é mais pescador de peixe, tu é pescador de homem. Tu é pedra e sobre ti eu vou edificar minha igreja, a partir de ti. Então, querido, tu és Pedro, e sobre nós o Senhor edifica algo. O Senhor edifica algo, tem algo para acontecer nas nossas vidas, a partir daquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem, irmão, o Senhor tem. Amém? E isso é graça, irmão, isso é redenção, isso é esperança, isso é reposicionamento, isso é um realinhamento de rota. É o Senhor corrigindo o nosso rumo, irmão, corrigindo a nossa rota.
O Senhor, Ele nos chama baseado na aliança que Cristo fez. Cristo veio, morreu na cruz por nós, sofreu por nós, e firmou, através disso, uma aliança, e nos deu lugar de filho. Tu é filho, tu é filha. Sai dessa de que tu não vale nada, de que tu é um cão morto. Não, tu é filho, tu é filho. Cães comem ao redor da mesa, no chão. Filho se assenta à mesa. Cães comem das migalhas que caem. Filho se assenta à mesa. Se assenta à mesa. Filho abre o coração. Filho despeja o coração. Tu é filho. Davi então diz: você comerá sempre pão à minha mesa. Davi diz: você comerá sempre pão à minha mesa. Sempre terá pão na minha mesa para ti. Na mesa do rei sempre terá pão para ti. Isso não é visita. Não, sempre que tu quiser me visitar. Não, não, não. Tu tem um lugar que é teu. Essa cadeira aqui está marcada com o teu nome. Ela é tua. Sempre. Sempre. Cara, isso é grandioso demais. Não é visita, não é favor, não é temporário. É sempre. É eterno. É aliança eterna. Não é de vez em quando. É sempre. Ah, meu Deus, começou. E tem algo muito bonito aqui nessa passagem, que fala que, lá no começo, que Mefibosete, ele é aleijado dos 2 pés. Porém, ele sendo aleijado dos 2 pés, quando ele se assenta à mesa do rei, a deficiência dele é escondida. Tu entende? A deficiência, ela é escondida, ela não está mais ali. Ela é coberta, vamos dizer assim, não escondida. A deficiência, ela é coberta pela mesa. Entenda a mesa como o sangue de Jesus que nos cobre. Que nos cobre de todo pecado. Que nos cobre de toda deficiência. Que nos cobre de toda feiura que a gente carrega, espiritualmente falando. A mesa, ela cobre tudo isso. Um lugar à mesa fala disso também, meu irmão. Fala disso também, fala de um reposicionamento no meio ambiente que tu vive, na sociedade que tu está. Fala de tu saber quem tu é e para onde é que tu vai. E eu sei para onde é que eu quero ir, irmão. Sei bem para onde é que eu quero ir. Aleluia. Talvez nós tenhamos entrado nessa noite aqui carregando culpa de algum erro passado, carregando dor, carregando alguma ferida aberta, saca? Sabe aquilo que... aquela ferida exposta assim, que conforme a gente vai se mexendo, a gente sente ela de novo, sabe? Talvez a gente esteja carregando isso essa noite aqui. Essa deficiência. Porém o Senhor te chama para esse lugar, irmão. Um lugar de reposicionamento, de saber quem tu é. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Reposicionamento. O Senhor tem grandes coisas para ti. Tem grandes coisas para ti. E não é, irmão, não é teologia de coach, não. Não é hipergraça, não. É entender o que Cristo fez na cruz, cara. É entender o que Cristo fez na cruz. E deixar o modo antigo de viver. E passar a viver como quem se assenta à mesa. Amém. Passar a viver como quem tem lugar à mesa. Aí sim, irmão, aí tu está reposicionado. Aí sim. Aí sim, o que era antigo já passou. E eu sigo para o alvo, que é Cristo. As coisas antigas já passaram. Esse tudo se fez novo. Novo nele. Amém? Então, senta à mesa, irmão. Senta à mesa. Na mesa a culpa perde voz. O passado ele perde força. Ele já não representa mais muita coisa. Na mesa, irmão, a conversa que tu tem ali é a conversa que vai rolar.
O coração que tu abrir ali é o coração que o dono dela vai entender. Então, cara, o Senhor, Ele nos chama para esse lugar. Urgentemente, o Senhor, Ele nos chama para esse lugar. Então, reposicione-se. Reposicione-se. Isso é esperança. E esperança não é achar que vai dar tudo certo. Não é isso. Porque a gente vive num mundo corrupto, né, num mundo caído, e não vai dar tudo certo. Já não é mais coach. Não vai dar tudo certo. Não vai, irmão. Tem dia que é noite. Tem dia que é noite. Mas a esperança em Cristo, ela nos leva a entender que, cara, apesar de ser um dia mau, apesar de eu viver dias maus, apesar disso, com os olhos fitos em Jesus, eu olho para onde é que eu quero chegar, não para a situação que eu estou vivendo. Eu olho para onde eu quero chegar, porque é todo dia um pouquinho. Olhando de perto assim, a gente não enxerga o quanto a gente já andou. E eu estava falando de um homem que não era digno de estar aqui. E olhando hoje, eu digo, beleza, estamos lá. Mas não, eu já andei muito, irmão. A gente já andou muito. E se eu for olhar para trás, do lugar que eu estava e o lugar que eu estou hoje, é muito melhor. É muito melhor. As coisas que Deus fez na minha vida e as restaurações que Ele tem para fazer na tua, daqui a pouquinho tu vai olhar para trás e vai dizer assim, nossa, realmente, Deus me deu esperança, me deu novas vestes, me deu um lugar à mesa. Cantamos essa manhã sobre a música da Tua Mesa Cura, e ela fala muito sobre isso, né? A gente tem uma vida, tem um passado, tem toda uma vinha que a gente tentou cultivar, se queimou abaixo do sol, mas temos um lugar à mesa. Temos um lugar para nos assentar à mesa, e essa mesa, ela cura. Ela traz restauração, ela traz milagre, ela traz redenção. A esperança, irmão, a esperança para o perdido, a esperança para aquele que, para o dolorido, a esperança, a esperança. Amém? A mesa aponta para algo muito maior, ela aponta para Jesus. E a mesa de Cristo, ela tem formato de cruz, irmão. Ela tem formato da cruz. Foi por causa da cruz de Jesus. Por causa da cruz de Jesus que nós temos lugar a essa mesa. E esse convite, irmão, ele segue ecoando. Convite feito a Mefibosete segue ecoando pela eternidade para nós, estende-se a nós. Amém? Estende-se a nós. Então, tu está convidado à mesa, irmão. Tu não é indigno. Não. Tu não é. Tu é filho. Tu é filho. Tu é filho do rei. Tu é neto do rei. Tu é irmão do amigo do rei. Tu tem lugar na minha mesa. E tu vai comer pão para sempre aqui. Não é uma visita. Não é uma visita. É convívio. É convívio com o rei. Quero te convidar a abrir. Não precisa abrir. Em Lucas 14, se tu quiser ler em casa, Lucas 14. Lucas 14, a partir do verso 15, tá, irmão? Pode anotar aí para tu ler em casa. Mas eu quero falar um pouco para ti sobre essa passagem, que é outra passagem que também fala de mesa. E essa não é uma mesa que fala sobre Mefibosete. É uma mesa que fala sobre um princípio do reino. Que havia uma grande majestade, um grande rei, que chama alguns convidados para a sua mesa, porque ele fez uma grande festa, um grande banquete, e ele convida esses para a sua mesa. Só que aqueles que poderiam ser ditos dignos, começaram a desculpar-se. Eu tenho uma junta de bois, eu preciso ir vê-las, eu comprei um campo e preciso ir lá ver, eu casei, então não vou a esse evento, não vou para essa festa que você me convidou, não vou. Aí o dono da festa, muito indignado, fala para o seu servo, vai pelos becos e esquinas e convida-os e chama-os, porque o meu palácio está aberto para que sentem todos à mesa. E ele vai, ele chama pessoas que antes eram improváveis, que não deveriam nem estar ali, pessoas que talvez conhecessem
a circunvizinhança do palácio, conhecessem as calçadas, conhecessem os muros bem ornamentados, talvez até conseguiam ver o palácio de longe, mas nunca tinham acesso àquele lugar. E aí o servo diz assim: aí, senhor, aí estão esses, mas ainda há lugar. Então tu vai pelos valados, vai pelos becos, vai pelos lugares onde estão os piores, os mais perversos, e pegue-os pela mão, obrigue-os a vir. Tu entende que vai descendo o nível? Nos becos e valados ficavam os aleijados, os leprosos, os criminosos, os piores. Ficavam os piores, aqueles que a gente aponta o dedo e diz: não, isso aí não é digno de entrar aqui não. Os mais drogados, os mais bêbados, os mais, os piores de todos, esses aí. Vai lá e busca esses. Se ainda há lugar a mesa, então busca. E aí o servo diz: não, assim como o senhor diz, é o que vai ser feito. Ele vai e pega-os pela mão e traz a mesa. Porque importa ao Senhor que a casa esteja cheia. Importa ao Senhor que a casa esteja cheia. Importa ao Senhor que aquele banquete seja comido por todos, seja servido a todos. Aqueles que eram os convidados, que rechaçaram o convite, começaram a dar desculpinha furada, de não vou por isso, não vou por aquilo. Beleza, não quer vir, não vem. Vou estender o convite àqueles que não são dignos. Vou estender o convite aos improváveis. Vou estender o convite àqueles que talvez sozinhos não conseguiriam vir. Mas eu vou lá mandar buscar pela mão. E os servos foram pelas ruas, pelos becos, pelas esquinas, e pegaram o Richard, que estava na sarjeta, pela mão, e colocou na mesa do lado do Senhor. E aí eu pude sentar à mesa e olhar no olho do Senhor, e abrir meu coração para Ele, e ouvir as maravilhas dEle para mim. Esse convite é estendido para nós, irmãos. Essa mesa é para nós, irmãos. Eles rejeitaram a mesa, mas o Senhor, Ele nos obriga a entrar. O Filho de Deus, Ele foi morto na cruz do Calvário, foi quebrado, foi moído, foi transpassado pela nossa culpa, transgressão. Isaías 53 vai dizer que o castigo que hoje nos traz a paz, Ele estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre os lombos dEle, sobre os ombros dEle, a iniquidade, o pecado encrostado, fez cair sobre Ele, para que hoje a gente tenha vida, paz, esperança, para que hoje a gente tenha um lugar à mesa. Amém. Esse lugar é teu. Esse lugar é teu. Amém? E quando nós dizemos assim: não sou digno, eu ainda tenho tanto para melhorar, eu ainda tenho tanto para fazer, eu ainda tenho tanta coisa que eu ainda não arrumei na minha vida, eu ainda não posso. Tu está querendo passar uma borracha em tudo que foi escrito na história, então. Tu está querendo dizer para Jesus Cristo que o que Ele fez não é grande o suficiente, que o sacrifício de Deus, de ter dado a vida do único Filho para morrer na cruz por nós, não é bom o suficiente, porque o meu modo de viver, ele ainda é muito pesado diante da cruz de Jesus. Não é, irmão? Não é? Por isso eu digo: não importa o modo que tu está, não importa o modo que tu está, de verdade. Tenho tanto ainda para melhorar. Sim, todos temos, e seguiremos tendo. Ou a gente se batiza e é canonizado e vira santo. Não, irmão, é um alinhamento diário, é uma consagração diária, é uma santificação, é um caminho, cara. É um caminho chamado santificação, um caminho no qual a gente anda todo dia, despacito, devagarinho, e vai melhorando pouco a pouco. Porém o chamado, irmão, ele é para agora. Ele é para agora. E essa é a boa nova que eu tenho para ti. Talvez tu nunca tenha ouvido isso, mas tu tem lugar à mesa sim. Quão ruim, quão homem mau eu sou. Sim, tu é, não há nada de bom em ti mesmo. Não há nada de bom, mas o sangue da redenção, ele
correu por ti. Ele escorreu na cruz por ti, por mim. Então não dá ouvidos, irmão. Não dá ouvidos ao diabo. Quando ele diz que tu não pode acessar a mesa, acessar esse ambiente. Que tu não é digno. Que tu não deveria, não. Se fosse por isso, irmãos, a gente não subiria aqui para tocar, para ministrar. Não. Mas a gente entende o nosso lugar em Deus. Que apesar da nossa falha, apesar das nossas dificuldades, apesar, né, da vida pecaminosa que às vezes a gente leva, né, o Senhor, Ele nos cobre, nos cura, nos restaura, né? E aí a gente peca de novo? Não, a gente evita, a gente não peca mais. É o que Jesus diz para aquela mulher adúltera. Cadê teus acusadores? Eles não estão mais aqui. Então eu também não te acuso. Aí acaba a história? Não, não acaba. Ele diz para ela, eu também não te acuso, porém vai e não peques mais. Vai, e a partir disso, tu realinha a tua rota. Tu não vai mais andar como tu andava antes. Eles podem, Timóteo, você não. Eles podem fraquejar na fé, eles podem voltar atrás, voltar como o cão que volta ao próprio vômito, que diz na palavra, eles podem. Tu não, cara, tu entendeu o evangelho, tu entendeu a salvação. Então tu não, tu realinha, eles podem, Timóteo, você não. Amém?